cena não corriqueira na Assembleia Legislativa ocorreu na terça-feira passada. A votação de um projeto polêmico do governo do estado que previa investimentos de recursos estaduais em rodovias federais terminou em 25 votos favoráveis e 25 contrários, após quase 5 horas de votação. O empate foi desfeito com o chamado voto de Minerva, dado pelo presidente da Assembleia Legislativa, que nesse ano é o deputado Valdeci Oliveira, do PT, partido de oposição ao atual governo. A derrota marcou a sessão deliberativa, a última antes do recesso parlamentar, que começa na próxima semana, e que teve quase 10 horas de duração. Meu nome é Maureen Xavier e esse é o podcast Matriz de Política do Correio do Povo. Para dissecar essa votação emblemática, às vésperas do processo eleitoral, eu converso com o repórter de política Felipe Nabinger, que acompanhou as 5 horas de discussão do projeto na Assembleia Legislativa. Antes de entrarmos na derrota propriamente dito, vamos falar um pouco sobre o projeto e as críticas a ele. A proposta era de que o governo do estado investiria cerca de R$500 bilhão em obras em rodovias federais, as BRs. Como essa boa ação, entre aspas, do governo do estado foi criticada, Nabinger? Olá, Maureen, ouvintes do podcast Matriz. Pois é, foi bastante criticada. Primeiro, porque diversos prefeitos tinham restrição ao projeto, principalmente aqueles que lutam por acesso ao asfáltico de rodovias estaduais. Então, eles não viam com bons olhos esse projeto. E os próprios deputados fizeram críticas principalmente ao fato de não ter uma contrapartida do governo federal quanto a essa doação, como eles chamaram, do valor de 495 milhões de reais que o estado ia destinar às rodovias federais, que são de responsabilidade da União. Então, se não tem contrapartida, esse dinheiro só vai para o governo federal, faz a obra. É claro que haveria uma melhoria nas rodovias BR-290 e BR-116, que são as rodovias que seriam prestigiadas se esse projeto tivesse sido aprovado. Então, essas foram as principais críticas ao projeto. O líder do governo, Matheus Wesp, ele chegou a protocolar uma emenda que previa a possibilidade de pleitear junto à União um abatimento na dívida do Estado. Mas essa própria emenda acabou sendo derrubada na votação do requerimento de urgência do projeto, e acabou que ele foi votado na sua íntegra sem essa emenda e caindo, sendo rejeitado pelos deputados, pelos parlamentares gaúchos. Nabinger, tu citaste exatamente essa questão dessa movimentação do líder do governo, Matheus Wesp. Acho que é interessante a gente contextualizar. Ele assumiu recentemente a função. Durante os praticamente 3 anos e meio da atual gestão, o cargo foi ocupado pelo deputado estadual Frederico Antunes, que é do PP. Ele deixou o cargo exatamente em função desse impacto eleitoral, uma vez que o PP tem um candidato próprio ao governo do estado, que é o senador Luiz Carlos Reis. Então, para evitar maiores problemas, Antunes deixou, mas quem sempre fez e quem sempre cuidou dessa articulação foi o deputado Frederico Antunes. Ontem, inclusive, durante a sessão, ele se manifestou, quase lembrando assim como se já fosse. Porém, antes da sessão, tu chegasse a conversar com o atual líder, com o Matheus Wesp, que até demonstrou um certo otimismo, uma certa, vamos dizer assim, vamos usar a palavra otimismo, acho que é melhor mesmo, de que esse projeto passaria. Essa era a segunda tentativa. Porém, quando chegou ali no plenário, pelos tons das conversas e pelas movimentações, não tinha tanto otimismo assim, Pois é, Maureen, o discurso era mais externo do otimismo, O governo, na verdade, sabia que essa votação era muito difícil. Ela já tinha entrado em pauta, foi retirada, o governo sabia que não tinha os votos suficientes. O que se falava? Se falava que o governo tinha 24 votos. Isso quando estava votando o teto de gastos e derrubou essa matéria da pauta. Mas esses 24 votos só garantiriam que esse projeto seria aprovado dependendo do quórum. O quórum teria que cair, teria que ser menor, teria que ser inferior a 54 deputados para que com 24, que é a maioria, necessita a maioria simples para aprovação
de um projeto de lei, né, para que ele fosse aprovado. Então, o que o governo trabalhava era mais ou menos isso, que tinha entre 24 e 26 votos e que contava com deputados que não votassem, né, que é uma forma de, se o deputado está presente, uma forma de anular o voto entre aspas. Não existe isso na Assembleia, né? A pessoa vota a favor ou contra. Se não votou, não votou. Esse voto ele não é computado, ele reduz o total de votos, né? Então, o governo contava com isso, que deputados iam se abster, iam evitar dizer que eram favoráveis ou contrários, né? Mas a gente via que o clima da discussão, da sessão, ele estava tenso. O próprio líder do governo, o Matheus Wesp, do PSDB, ele andava de um lado para o outro, conversava com a bancada de um partido, com a bancada de outro, e passou bastante tempo em uma sala reservada, junto com o que dá para chamar de tropa de choque do executivo, tá? Que era o chefe da Casa Civil, o Arthur Lemos, e o Eduardo Cunha da Costa, que é procurador-geral do Estado. Então, muitas vezes ele saía ali do plenário e estava nessas conversas internas. E, ao mesmo tempo, a gente via o Frederico Antunes, do PP, que era o líder do governo anterior, fazendo algum tipo de movimentação para ajudar o governo também. Oficialmente, ele não faz mais parte do governo, até porque o partido dele tem o pré-candidato ao governo do Estado, o senador Luiz Carlos Reins. Mas ali, ele conversava com um, conversava com outro, e quando subiu a tribuna para falar, ele também falou como um líder. Então, mesmo com, vamos dizer assim, vou usar aspas, né? Mesmo com 2 líderes de governo, o governo Ranolfo Vieira Júnior / Eduardo Leite teve essa derrota, né? Quanto a esse projeto aí que previa essa destinação de verbas para rodovias que, na verdade, são de responsabilidade do governo federal. Acho que agora, vamos até aproveitando, né? Acho que é interessante ver esse mapa ou essa movimentação dos deputados, que foi essa conquista de conseguir ter um quórum para poder a maioria mínima, né? Que é pelo menos mais um. Então, como é que se chegou exatamente a esse quórum, né? O empate, ele até poderia ser sondado ali nos bastidores, essa possibilidade, porém, na hora que saiu, que abriu o placar com esse resultado, foi um pouco surpreendente. Quando a gente vai olhar ali o mapa, exatamente, a gente pode fazer algumas considerações, que eu acho que são bem interessantes, né? Por exemplo, no atual momento, o governador Eduardo Leite, que é ex-governador e que é pré-candidato ao Piratini pelo PSDB, está tentando aí negociar junto com o MDB uma parceria. Como é que a bancada do MDB, tirando a da oposição, que é o PT, com 9 deputados, se movimentou? Dos 8 deputados, 3 votaram com o governo. E é bem interessante a gente ver quem são eles, né? Beto Fantinel, que sempre teve um próprio alinhamento com o Gabriel Souza, Gilberto Capuani e Juvir Costello, inclusive, que foi secretário estadual de transporte, então não tinha como se posicionar de uma maneira diferenciada. Entretanto, Carlos Búrigo, Patrícia Alba, Thiago Simon e Vilmar Zanquim foram contrários. Thiago Simon, inclusive, ocupou a tribuna, fez duras críticas, e o Thiago Simon, ao longo, né, mesmo com os apoios do MDB, ele sempre levantou uma bandeira um pouco crítica em relação a alguns projetos do governo. O que chamou a atenção foi exatamente a ausência de Gabriel Souza, que não votou, e que, se tivesse votado, talvez teria resolvido, né, favoravelmente ao governo. No PP, a gente comentou aqui da questão do Antunes, tem 7 deputados, uma bancada também muito importante, e apesar das críticas, apenas 2 deputados foram contrários, que foi Sérgio Turra e Silvana Covatti. Sérgio Turra também sempre teve uma posição um pouco mais crítica em relação ao governo. Silvana Covatti, até pouco tempo, era secretária de Agricultura. Então, dá para notar um pouquinho dessa contaminação política, eleitoral, que nós comentávamos um pouco antes. Acho que é também interessante a gente citar que, por exemplo, no PL, né, uma bancada de 5, que tem como pré-candidato Onyx Lorenzoni, 3 foram contrários, Capitão Macedo, Paparico Bach, que é o líder da bancada, inclusive, e Rodrigo Lorenzoni, esse sim, filho do Onyx, e que fez ocupou alguns momentos da tribuna, fez muitas críticas ao governo, além do projeto, vamos dizer assim, as críticas passaram um pouquinho até desse ponto, porém, na bancada eles conseguiram o voto favorável do Eric Lins, que foi importante, porém, ganharam um e perderam um também, né?
conseguiram fazer com que a deputada estadual Kelly Moraes, que era do PTB e agora foi para o PL, manifestasse uma posição favorável ao projeto, porém ela acabou não votando em função do nascimento, um motivo particular que foi o nascimento da neta dela, então também poderia ter sido um voto, né, decisivo. Eu acho que também a gente pode comentar, ou citar pelo menos, que foi importante o governo ter conseguido ali dentro da própria bancada do PSDB, com 6 deputados, tinha algumas dificuldades, a deputada estadual Zilá Breitenbach tinha anunciado uma posição contrária, né, e ocupou a tribuna para dizer que tinha mudado de opinião e queria votar favorável ao governo, além da deputada Anne Ortiz. Esses são apenas alguns, né, ponderações aí que a gente pode citar, além de 2 outras ausências, além das que nós falamos, que foi o Ayrton Lima do Podemos e Dalciso Oliveira do PSB. PSB que também tem pré-candidato próprio ao governo do estado, que é o Beto Albuquerque, ex-deputado, e o outro integrante da bancada também foi contra o projeto. Acho que assim a gente faz esse mapa, dá para entender um pouquinho melhor do que estava acontecendo e do que estava em jogo. Indo à frente, né? Como é que o governo agora recebe esse impacto, né? Durante a participação no Tá na Mesa dessa quarta-feira, o governador Ranolfo Vieira Júnior falou sobre o resultado desse placar. Tenho que aproveitar esse momento, pois fui questionado pela imprensa na coletiva anterior a essa conversa com os senhores aqui, a respeito da derrota do governo pela não aprovação do PL 51 ontem na Assembleia Legislativa, aquele PL que era uma autorização que a Assembleia estaria dando ao Estado para aportar recursos nas obras da BR-116 Sul, BR-116 Norte, entre Esteio e Novo Hamburgo, e ainda a BR-290. Quero aqui compartilhar com vocês aquilo que disse para a imprensa. Não tenho como derrota do governo do Estado a decisão que respeito da Assembleia Legislativa da tarde de ontem. No meu modo de ver, quem perdeu foi o Estado do Rio Grande do Sul. Foi a sociedade gaúcha que perdeu com essa decisão. Mais uma vez, insisto, que eu respeito, como tem que ser, né, da Assembleia Legislativa de ontem, naquele empate de 25-25, ficando o voto de Minerva para o presidente da Casa Legislativa. São obras estruturantes. A BR-116, na sua ligação da capital com o Porto de Rio Grande, obra fundamental para trazer segurança para as pessoas que ali transitam. A BR-116 Norte, nesse trecho Esteio-Novo Hamburgo, passando pela ponte sobre o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, até o viaduto da Charlau. Todos nós sabemos, algum momento, alguém passou, dos senhores e das senhoras, por aquele trecho e sabem do gargalo que é aquela rodovia. Da mesma forma com relação à BR-290, né, a chamada rodovia do Mercosul, rodovia pela qual nós conseguimos escoar grande parte da produção gaúcha. Então, não vejo como derrota. Respeito a decisão, mais uma vez, mas tenho que quem perdeu, por se tratar de obras estruturantes, foi a sociedade gaúcha, foi o Estado do Rio Grande do Sul. Então, Nabiguir, tu que estava presente nesse evento do Tá na Mesa, o que dá para entender um pouco dessa manifestação feita pelo governador? Bom, o governador Ranolfo Vieira Júnior, ele falou que aceita, obviamente, o resultado da Assembleia, é algo democrático, não poderia ser diferente, né? Mas que quem perde, como a gente ouviu aí no áudio, na visão dele, é o Rio Grande, né? É curioso, Maureen, porque ele diz que não foi uma derrota do seu governo, mas como eu vou chamar uma derrota na Assembleia de não derrota? Claro que foi. Foi sim, né? E vamos ver aí, o copo meio cheio, meio vazio. Foi apertado, foi um empate, teve necessidade do desempate do presidente. Talvez se a deputada Kelly Moraes, do PL, estivesse na tribuna, teria sido 26-25, sem necessidade de desempate, e teria passado esse projeto. Então, foi sim uma derrota, foi algo que o governo queria que passasse, mas, ao mesmo tempo, né, agora a gente vê esse valor que foi muito contestado, de quase R$500 milhão, podendo ter outra destinação.
E aí vai entrar muito mais briga por aí, a gente vai ter mais briga sobre para onde vai esse dinheiro, porque vai ter que haver algum projeto de lei para destinar essa verba, não é assim, né? Vou colocar ali, claro que muita gente pleiteia, coloca na saúde, na educação, enfim. O próprio governador, ele disse, olha, se dependesse de mim, individualmente, eu colocaria em programas de combate à fome, mas a Procuradoria-Geral do Estado vê que não seria possível um projeto desse tipo agora por muitos entraves devido à lei eleitoral. Então, o que ele deixou ali é que está sendo feito um estudo, que esse dinheiro será de alguma forma aplicado em alguma área de melhoria no estado do Rio Grande do Sul, e ainda deixou uma outra possibilidade em aberto, que seria esse dinheiro servir como uma espécie de tapar um buraco, vamos dizer assim, do ICMS. Que com a queda do ICMS, que para quem abastece o carro é legal ali, né, vai pagar menos na gasolina, enfim, no Estado vai pesar, porque vai ter menos arrecadação. Então ele deixa como uma possibilidade. É claro que isso vai depender de estudo e a condição para a aplicabilidade desse valor é que seja um projeto exequível. Foi a palavra que o governador usou. Então é esperar para ver, né? Para onde vai ser destinado esse dinheiro que não vai mais sair dos cofres do Tesouro Estadual e ir para rodovias federais. Vamos aproveitar exatamente esse gancho, né? Um pouco antes da gravação desse podcast, eu conversei com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira, do PT, sobre esse voto de Minerva e como ele como pegou até, inclusive, ele de surpresa. Vamos escutar. Era, na verdade, um projeto polêmico. Se não fosse, ele teria sido aprovado lá quando chegou aqui, lá no mês de março, abril, maio, que era para ser votado. O governo, mais uma vez, colocou ontem em pauta. Eu jamais imaginaria que, como presidente da casa, eu votaria. Eu sempre digo para o Estado afora, quando falam sobre projetos, qualquer outra coisa, eu sempre digo, olha, eu não voto, né? E ontem, coincidentemente, num projeto polêmico, importante, logicamente, acabou dando o empate, né? E, coincidentemente, acho que uma hora antes, eu saí lá do plenário, rapidamente vim aqui no gabinete e falei para minha assessoria, eu estou com um pressentimento que vai dar empate, eu vou ter que desempatar, né? Mas disse aquilo meio que, e não é que acabou acontecendo. E o meu voto é um voto com uma absoluta justificativa. Primeiro é a questão de coerência, entendeu? Porque desde o primeiro momento eu sempre falei sobre esse projeto e disse que nós não temos nada contra a importância das duplicações da BR. Agora, um estado que tem dezenas de municípios sem acesso ao asfalto, um estado que tem uma quantidade enorme de escolas caindo aos pedaços, um estado que tem uma fila extraordinária de pessoas esperando cirurgia, um estado que tem um déficit enorme na questão do IPI, que está trazendo angústia para todo mundo. Um estado que há 7 anos não aumenta, não faz um tipo de aumento do salário dos servidores. Um estado que ainda tem problema de transporte escolar. Como é que tu pega R$500 milhão de reais do dinheiro do povo gaúcho, dos impostos do povo gaúcho, e simplesmente doa para o primo rico? Porque é esse, o governo federal é onde tem dinheiro, é de lá que nós temos que buscar. Então, esse foi a primeira justificativa. A segunda, logicamente, seguindo a orientação da bancada, que a bancada também votou contra e eu não tinha outra alternativa. Votei consciente, com muita tranquilidade e estou recebendo, inclusive, durante a noite inteira, o dia inteiro, milhares e milhares e milhares de mensagens saudando a decisão que nós fizemos com o voto Minerva. Ele também apontou, assim, acho que um pouco quase ao contrário da manifestação feita pelo governador Ranolfo, que o resultado não foi uma vitória da oposição, né, mas uma derrota da própria base do governo, em função de que o governo, ao longo, né, desses 3 anos e meio, sempre conseguiu vitórias, não sempre fáceis, mas sempre conseguiu ter uma bancada aliada bem grande. Hoje até alguém me questionou, disse, olha, não foi o presidente da Assembleia que derrotou o governo, né? Quem derrotou o governo foi a base do governo, né? Porque o governo sempre teve aqui 40, 42 votos, assim por diante. Bom, ontem ele só teve 25, entendeu? Então, não dá para... Caso que tem pessoas que... porque... Olha, quem derrotou o governo não foi o governo, não foi a oposição. A oposição sempre foi minoria. Ontem a oposição complementou, digamos assim, o voto que faltava e eu acabei tendo essa... Assim, eu acho que vou ficar marcado como presidente da Assembleia, porque é muito raro isso acontecer, é muito raro, né? Inclusive, para você ter uma ideia, quando saiu ali o resultado, porque no painel aparecia 51 presente, né? Porque eu não me fraguei que o 51
era eu. E quando eu vi no painel 51, bom, não tem como empatar 51, né? Vai dar 26-25. Só que, na verdade, era eu o 51. Então, 25-25, aí eu aí eu vou ter que decidir, né? Mas, enfim, acho que foi uma coisa bem interessante, assim. Eu até tinha falado para algum, esse é um projeto que eu sempre tive uma opinião clara, contra, por essas razões. Mas, de repente, eu desempatar, eu nunca imaginei. Na melhor hipótese possível, eu nunca tinha imaginado que eu ia desempatar um projeto da forma que ele foi, digamos assim, intencionado. Enfim, nós tivemos aqui, 4, 5 horas de discussão só sobre ele, né? Exato. Foi o projeto mais marcante desse último período aqui na casa. Hoje nós ficamos por aqui. Meu nome é Maureen Xavier. Esse programa teve a participação do repórter Felipe Nabinger e a edição do Aleph Alencar. Até a próxima.